Graça e paz, meus irmãos, aqui que vos fala é o pastor Misael. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Irmãos, neste vídeo iremos tratar sobre oito coisas que nos afastam de Deus e como fugir delas, amém? Sabe que a única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que Ele quer para sua vida? Você. Não é aquela pessoa que faz questão de ser uma pedra no seu sapato. Não é o patrão que não dá a oportunidade, nem mesmo o diabo. Quando nós temos o desejo genuíno de nos aproximarmos de Deus, nada e ninguém pode nos afastar dele. Apesar disso, existem algumas atitudes erradas que nós podemos ter e que nos afasta de Deus e da sua vontade para nós. Evite os seguintes comportamentos se você quer ficar bem perto de Deus, amém? As primeiras coisas que nos afastam de Deus, a primeira é a preguiça. Deus é um Deus de ação e por isso Ele se alegra quando vê que demos passos de fé e estamos prontos a agir. A Bíblia fala claramente contra a preguiça e o mal que ela pode causar nas nossas vidas. Provérbios capítulo 6, verso 9, que diz: até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando-lhe uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Amém? A preguiça não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar e ler a Bíblia, o que nos deixa frios espiritualmente, ou seja, mais distantes de Deus. Faça um esforço, estabeleça um plano e separe um tempo para orar, ler a palavra. Não é sábio querer começar orando e lendo a Bíblia durante 2 horas, mas começa com 10 minutos por dia e vá aumentando aos poucos. Com o passar do tempo, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai se sentir mais forte e mais perto dele. O segundo, meu irmão, é a fofoca, que destrói muito e que tem se espalhado muito. A fofoca é falar sobre aspectos da vida de uma ou mais pessoas, sem o consentimento. Pode ser revelar segredos de alguém ou até mesmo inventar histórias sobre outras pessoas. Essa atitude normalmente causa discórdia e desunião entre as pessoas, e por isso é um pecado perante Deus. Por esse motivo, a Bíblia nos adverte a não fofocar. 2 Tessalonicenses 2:6 e Provérbios 20:19. Evite pessoas fofoqueiras. Mesmo que uma pessoa esteja cometendo erro, falar sobre isso nas costas com outra pessoa não vai ajudá-la nessa situação. Deus conhece a intenção do nosso coração e se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com a pessoa ou então simplesmente orar por ela. Se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não dizer nada. Efésios 4, capítulo 29. Capítulo 4, verso 29. A inveja é uma das obras da carne, que são descritas em Gálatas 5:21. O que significa que é um pecado e que devemos eliminar das nossas vidas, se queremos viver perto de Deus. Ter inveja de alguém é querer
ter algo que não é nosso. E isso muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém bem sucedido em determinada área de sua vida. Um dos segredos da felicidade é a melhor forma para combater a inveja é com o contentamento. Filipenses capítulo 4, verso 12. Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar as conquistas dos outros. E isso não significa que você não deve lutar para melhorar as suas condições de vida, mas que você também tem que aprender a glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não ocorrem do jeito que você gostaria. Abacuque capítulo 3, 17 e 18. O egoísmo, amém? São 8 coisas que nos afastam de Deus, amém? O egoísmo. Alguém já te disse, o mundo não gira à sua volta? Se a resposta é sim, provavelmente você está tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que pensamos apenas em nós próprios e não nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta. O oposto do egoísmo é o autorismo. E Jesus é o maior exemplo autorista que podemos ter. Ele não pensou nele próprio, mas pensou em cada um de nós, tendo ido até a cruz, onde morreu pelos nossos pecados, reconciliando-nos com Deus, todos os que acreditam no seu sacrifício. A Bíblia nos confronta a amar os outros como a nós mesmos, Mateus 22, 39, e a considerar os outros superiores a nós. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Mas para isso acontecer, temos que amar a Deus em primeiro lugar e deixar que o seu amor perfeito transforme as nossas vidas, eliminando todos os vestígios do egoísmo. Amém? A ganância. A Bíblia é muito clara. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Tessalonicenses capítulo 6, 10. Algumas pessoas interpretam erradamente esta passagem bíblica dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro não é o problema. O dinheiro é algo neutro. Pode ser usado para fazer coisas boas ou más. A Bíblia fala de vários homens com temor a Deus, que eram bastante prósperos em termos de bens, como Jó e Abraão. O problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. Isso é o problema. O próprio Jesus disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 13. Quando nós amamos o dinheiro, Deus perde a importância nas nossas vidas. Algumas das maiores atrocidades cometidas neste mundo são cometidas por causa do amor ao dinheiro. Ame a Deus acima de todas as coisas e não deixe o dinheiro controlar a sua vida e sentimentos. Dessa forma você estará mais próximo de Deus. Amém? Glória a Deus. Ira descontrolada. Um momento de descontrole e ira pode ser suficiente para destruir vidas, e a sua e a de outras pessoas. A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nos irarmos sem pecar. Efésios capítulo 4, verso 26. Há momentos da nossa vida que é normal nos irarmos com alguma situação. Até Jesus se irou quando viu os mercadores que faziam negócio na casa de seu pai. O grande problema é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada, ou quando a ira controla a nossa vida, nos afastando de Deus. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. Através dela, nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado.
A palavra de Deus manda que sejamos pacíficos e mansos com as pessoas por a nossa volta. Tito capítulo 3, verso 2. Amém? A outra coisa que nos afasta de Deus, imoralidade sexual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 18 e 19, e causando uma separação em relação a Deus. A imoralidade sexual consiste em pecados sexuais. O sexo não é uma coisa má. Foi criado por Deus para ser vivido entre duas pessoas casadas. Por ser o criador da sexualidade, Deus determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual, ou seja, pecado. Precisamos viver cheios do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. A outra coisa que afasta de Deus, a idolatria. Muitas pessoas não entendem o conceito de idolatria, dizendo que a idolatria é apenas o ato de adorar alguma imagem ou outro Deus. Mas na verdade, é que a idolatria pode ser algo bem mais sutil e por isso mais perigoso. Idolatria é colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não necessariamente é uma estátua. Pode ser o seu pai, sua mãe, seu marido, seu esposo, seu filho, pastor e etc. Qualquer pessoa que assume a importância que só Deus merece ter, escute, está originando idolatria em nossas vidas. Podemos não nos curvar fisicamente perante outros deuses ou estátuas, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não é Deus, como a estabilidade financeira ou mesmo a família. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, coloca Deus sempre em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. E Ele acrescentará todo o resto que você precisa. Mateus capítulo 6, verso 33, que Jesus diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu vou terminar aqui para que eu e você possamos refletir. Depois de ler esses defeitos, será que há algum que você faz parte da sua vida? Ora e peça a Deus para que sonda o seu e o meu coração, pois Ele te conhece e quer estar bem do seu lado ou perto de você. Se você se identificou com algum desses defeitos, peça perdão e volte para o Pai, que está de braços abertos para te receber. Amém, irmãos? Que nós possamos nos afastar de todos esses defeitos que eu citei aqui. Que eu e você, se nós tivermos algum desses defeitos, nós nos afastamos dele. Porque esses defeitos nos afastam de Deus. Amém? Muitos estão em idolatria, muitos estão em imoralidade sexual, muitos estão em ganância, muitos estão em preguiça, muitos estão em inveja e estão achando que estão agradando a Deus, mas estão afastados do verdadeiro Criador. Deus os abençoe, fique com esse vídeo, deixa o like, comenta e compartilha para que mais pessoas sejam edificadas e mudadas através deste vídeo. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus.